Amém, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio. Eu estou aqui, meus irmãos, para trazer hoje, mais estudo da palavra do Senhor. Estamos aqui também para orar por você. Deus abençoe os irmãos que estão aí, já com a gente, que está sempre conosco, e os irmãos que estão pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, aqui à página Alessandra Custódio. O nosso objetivo, através dessas lives, é trazer a palavra de Deus para você, para que você conheça Jesus e conheça a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é a nossa santificação, é que cada um possua o teu corpo, o teu vaso em santificação e honra na presença dele. Olha aí que bênção de Deus, E anunciar para você que Jesus, ele veio aqui, deu a vida para salvar todos nós, pecadores, e todo aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido, não será condenado. Olha aí, hoje eu quero falar sobre a morte de Jesus. Nós vamos falar detalhes que a Bíblia mostra, sobre a morte de Jesus, o sofrimento que ele passou por nos amar. Amém? E eu quero fazer uma pequena oração para que Deus possa estar nos abençoando nesta live. Amém? Então vamos orar já, meus irmãos. Vamos orar, Os irmãos clamem, irmãos. Não deixem de clamar na madrugada, mesmo que a gente não está colocando a live, mas eu estou no clamor da madrugada, viu? Nós estamos orando. A partir das 2 horas da manhã nós estamos orando. E os irmãos orem também, Orem também. Não orem só pela live, mas orem também vocês aí na sua casa, Para que Deus possa estar fortalecendo a cada um de vocês. Eu acabei de chegar da cidade de Aramina, Vamos ali levar a palavra de Deus e estou muito feliz porque 2 almas se renderam a Cristo, Aceitaram a Jesus como teu Salvador e foi bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, soberano Deus, maravilhoso Deus, neste momento, meu Pai querido, nos colocamos, Senhor, diante da Tua gloriosa e santa presença. Pai, para Te adorar, para Te exaltar. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, ó Pai, nos alimentar com a Tua palavra. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Meu Deus, venha abençoar a cada pessoa que está ouvindo, Senhor, esta live. Meu Deus, pessoas que querem conhecer a Tua palavra, a Tua vontade. Pessoas, meu Pai, que estão vazias e precisam ser preenchidas com a Tua presença. Meu Deus, pessoas que não conhecem, ó Pai, Senhor, a Tua vontade. Meu Deus, que nunca leram a Bíblia. Senhor, meu Pai, que o Senhor possa dar entendimento e compreensão. Que o Senhor venha, Pai, dar sabedoria para cada pessoa. Senhor, meu Deus, abre a mente dessa pessoa, os seus olhos, para que possa ver, Senhor. Meu Deus, visita agora esse coração que está angustiado, essa pessoa que está abatida. Senhor, esta pessoa que está preocupada. Meu Deus, visita agora o teu coração. Meu Deus, ajuda essa pessoa a crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra também. Abençoa, Senhor, meu Pai, a cada pessoa, a Tua família, o Teu lar. Pai, que o Senhor possa estar entrando agora nessa casa, neste lar, abençoando esta vida em nome de Jesus. Eu quero pedir a todos que estão aí acompanhando essa live, eu quero fazer uma oração especial. Você que está angustiado, preste atenção. Essa oração é para você que está angustiado, preocupado, em depressão, sofrendo com ansiedade, complexo de inferioridade. Você que você está sentindo uma opressão sobre a tua vida, parece que está até te esmagando. Está te sufocando, aquele sufoco, E você que está aí pensando assim, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Eu quero orar para você agora, tá? Você que está passando por uma dessas coisas, coloque aí agora. Eu estou ansioso, sofrendo com ansiedade. Eu estou com depressão. Eu estou angustiado. Eu estou sufocado. Eu estou nervoso. Eu estou preocupado. Coloca aí agora
qual é o problema que você está sentindo, desses que eu falei. Você vai colocar a mão no teu coração e eu vou orar para Deus te visitar agora. Você vai receber o abraço do Espírito Santo e vai sentir o alívio de Deus na sua vida. Amém? Então coloca aí. Eu vou esperar aqui colocar. Se tem alguém com esse problema, um desses problemas que eu falei, coloca aí. Essa oração é especial para essas pessoas que pensa que não é ninguém, que não serve para nada, que está com complexo, está com angústia. Põe aí o que você está sentindo. Amém? Amém. Já tem pessoa colocando síndrome do pânico, depressão, dizendo que não é nada, preocupada, angustiada. Põe aí. Peso, opressão. Você que está triste, põe aí. Pensando em tirar a vida, coloca aí, porque é a oração especial para vocês. Espera aí só um pouquinho. Amém. Coloque a mão no teu coração aí agora. Coloque a mão no teu coração. É muita gente que tá, olha, tá vendo? Quantas pessoas estão, meu Deus, passando por momento difícil, né, irmãos? Coloca a mão no teu coração aí agora. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui Você vai fechar os teus olhos, vai colocar a mão no teu coração. Você vai ligar o teu pensamento a Deus, tá? Você vai pensar em Jesus Cristo agora. Você vai esquecer o teu problema. Você vai pensar em Jesus. Você vai colocar a tua fé em Deus agora. Amém? Você vai entregar esse problema nas mãos de Deus. Deixa Jesus te abraçar. Deixa o Espírito Santo de Deus abraçar você e sinta o alívio de Deus na tua vida. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai. Soberano Deus. Pai maravilhoso. Neste momento de oração, ó meu Deus, eu venho orar, Senhor, meu Deus, em favor destas pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão, meu Pai, ansiosas. Senhor, pessoas que estão complexadas, com complexo, sofrendo, Senhor, pensando que não são nada, que não serve para nada, Senhor. Olha para esta pessoa agora, Senhor, meu Deus, que ela está se sentindo, Pai, sufocada. Deus, essa pessoa está sentindo um peso, uma opressão, a vontade de sumir, vontade de ir embora, vontade de morrer, Senhor. Estende as tuas mãos agora para tirar esta angústia, essa depressão, essa síndrome do pânico, essa insônia, esse mal que está sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, tira agora esta ansiedade, tira agora, Senhor, esta angústia que está fazendo essa pessoa sofrer. Oh, meu Deus. Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, o Senhor deu a vida por nós ali na cruz do Calvário, para poder, Senhor, aliviar, Senhor, ser o nosso alívio, o nosso Salvador. Não existe outro Deus além de Ti. Não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, no poder do Senhor e da Tua palavra. Nós sabemos que se o Senhor quiser agora arrancar este mal que essa pessoa está sentindo e dar alívio para a tua alma, o Senhor pode. O Senhor é o nosso pastor. Senhor, Tu és o nosso pastor, meu Deus. Espírito Santo, abraça esta pessoa agora que está orando comigo com a mão sobre o teu coração. O coração dele está abafado. Tantos problemas, tantas coisas tem essa pessoa passado. Senhor, tem misericórdia, maus momentos. Quantas decepções, Senhor. Meu Deus, quantos problemas dentro da tua casa. Senhor, tem misericórdia desta vida que está sofrendo. Meu Deus, limpa o coração, limpa o pensamento desta pessoa agora. Se isso for o inimigo que está colocando, quem sabe por obras de macumbaria, ele está afligindo esta pessoa com angústia, tristeza, Senhor, com ansiedade, nervoso. Pai, tira tudo agora. Repreende, ó Pai, tudo agora. Queima todo esse mal agora. Eu te peço, Senhor, meu Deus, meu Pai, toca agora
Toca agora neste coração que está angustiado. Toca agora nesta pessoa que está sofrendo com ansiedade, depressão. Essa pessoa que está sufocada. Essa pessoa, meu Deus, que acha, Senhor, que a tua vida não tem mais jeito, que ela não serve para nada, que ela nasceu para sofrer, que ninguém a ama. Olha aí, meu Deus. Olha aí, meu Pai, o inimigo afligindo essa pessoa com estes pensamentos negativos. Ah, meu Deus, tem misericórdia e compaixão desta vida. Abençoa. Traz o alívio que esta pessoa precisa. Traz o alívio que esta pessoa precisa. Traz o alívio que esta alma precisa. Traz o alívio que esse coração almeja. Oripalabastéria. Vai saindo todo mal, vai saindo todo mal agora. Eu ordeno a angústia, eu ordeno ao nervoso, eu ordeno essa dor, eu ordeno ao sufoco que saia agora. Eu ordeno a depressão que saia desta vida agora. Eu ordeno a macumba, eu ordeno agora que todo mal saia agora do pensamento e do coração desta pessoa. Saia agora, eu ordeno em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Sai todo mal, em nome de Jesus. Espera aí só um pouquinho. Irmãos, olha, continue com a mão sobre o teu coração aí. Continua com a mão sobre o teu coração. Aleluia. Eu não sou cantora não, irmãos, mas eu quero cantar um pedacinho de um hino. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você que sentiu alívio no momento da oração, coloca aí no comentário. Irmã Alessandra, eu estava sentindo angústia. Eu recebi o alívio, eu estava sentindo sufocada. Eu estava me sentindo triste. Vontade de ir embora, eu chorei na hora da oração, eu senti o toque de Deus. Coloca aí no comentário, você que foi aliviado, você que chorou, você que sentiu aí algo de Deus na tua vida, coloque aí para a glória de Deus, amém? E eu digo para você, Jesus está aqui, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o teu sofrimento, e nesse momento eu quero falar sobre a morte de Jesus. É uma palavra muito forte. Todas as vezes que eu medito nessa palavra, eu choro, irmãos, porque foi muito triste o que ele passou. Amém? Por nos amar, né? Por nos amar. Então, nesse momento, nós vamos à meditação da palavra de Deus. Olha, nos 4 evangelhos, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4, eles relatam sobre a morte do Filho de Deus, né? Amém. A nossa irmã Lourdes está dizendo assim, que ela sentiu fogo queimando as costas dela e ela está quase vomitando. A nossa irmã Guel Martins, parecia que o coração ia pular para fora do peito. Claudinete está melhor, graças a Deus. A nossa irmã Araci Medeiros chorou. Jandira sentiu leve, já está melhor, graças a Deus. Amém. Que bênção, né? A irmã Neidiane Pereira chorou e agora está bem, graças a Deus. A nossa irmã Alice, filha do rei, estava angustiada, mas depois da oração ela foi renovada. A irmã Maria Alexandre chorou na presença de Deus. Glória a Deus. Eu creio que a nossa irmã Mariana está dizendo que a dor do estômago dela passou. Olha aí, Jesus visitou
as pessoas. A Leciane de Araújo sentiu a paz de Cristo. A Lourdes Aguiar, ela está dizendo que já estava com saudades. Glória a Deus. A Serrana Morales sentiu... peraí. Ela fala em espanhol, né? Senti pesadas em meu corpo, pero graças a Deus agora estou bem. Ela está dizendo que mais agora ela está bem. Estava pesado. Um peso no corpo dela. Amém, irmã Larissa, Deus abençoe. Tá, cuidado. Clarice Machado, a paz do Senhor. Bem na hora que a irmã falou da pessoa com a mão no coração, chorei muito, pois eu estava muito angustiada. Eu estou em tratamento de câncer, quimioterapia. Não posso me alimentar só com sonda. Olha aí, meus irmãos, como foi de Deus ter feito essa oração. O Senhor Jesus, ele visitou o coração dessas pessoas. Amém? Glórias a Deus. Maravilha. Deus, ele é maravilhoso. Pai do Senhor, irmão Hélio, Chiaramonte, nossa irmã do Carmo chorou muito. Olha aí, meus irmãos, né? Uma oração simples, mas o Senhor visitou. A Arleide Ribeiro sentiu aliviada. A Camila está sentindo uma paz. A Juliana estava com saudade. A nossa irmã Marta Costa está dizendo que a dor de cabeça sumiu. E a nossa irmã Yara Couto sentiu uma pontada na bexiga e a dor parou. Meu Deus, Jesus visitou pessoas aí. Olha a fé de vocês. Que é isso, meu Deus? Deus é maravilhoso, né? Olha aí, meus irmãos. Eu posso sentir aqui a presença de Deus juntamente conosco, amém? E eu creio que Deus ele vai visitar mais ainda através da palavra que nós vamos aqui falar, né, nessa noite. Deus abençoe a irmã Maria Moreira, que está pela primeira vez com a gente, amém? Seja bem-vinda, né? Assim também todos os demais. Então, olha aí, meus irmãos. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 32 ao 56, fala sobre a morte de Jesus, a crucificação. Marcos 15, verso 21 ao 41, também fala sobre a crucificação. Lucas 23, versículo 33 ao 48, também fala sobre a crucificação. Neuza Carneiro estava com peso no fígado e ela está dizendo que agora sentiu um alívio no fígado dela. Olha aí, Jesus visitou essas pessoas, né? João capítulo 19, versículo 17 ao 42, também fala sobre a crucificação de Jesus. Eu gosto de ler mais no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de João a respeito da crucificação, porque eu acho que fala mais coisas, né? Deus abençoe, irmão Vitor Fernandes. Amém, está pela primeira vez. Vamos lá, gente, vamos para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, para que a gente possa meditar a respeito e a gente vai falando. Eu quero falar sobre detalhes, quanto que pesava a cruz que Jesus carregou, mais ou menos, quantos centímetros tinha o prego que foi colocado em suas mãos, os sofrimentos que ele passou por nos amar, para que a gente possa ver o quanto Jesus sofreu e que a gente, muitas das vezes a gente acha que o nosso sofrimento é muito grande, que é difícil a gente conseguir servir a Deus, vencer as nossas lutas, e ele venceu o mundo, né? Ele venceu, ele teve aflições e ele venceu, e nós também podemos vencer. Então vamos lá, Mateus capítulo 27. Os irmãos não reparem se eu chorar, porque, irmãos, toda vez que eu vou ler sobre a morte de Jesus, eu choro muito. Eu acho impossível a gente falar da morte de Jesus e a gente não sentir nada. Amém? Então eu quero ler aqui no versículo 32. Olha só, depois eu vou para os detalhes, tá bom? Quando saíam, encontraram um homem sirineu. Sirineu não era o nome do homem. O homem se chamava Simão. Ele era sirineu, porque era da cidade de Cirene, né? Ele era natural dessa cidade chamada Cirene. Por isso era um homem sirineu. Por exemplo, eu sou de Igarapava. Eu sou igarapavense. Então, olha só. Esse homem aqui, que era chamado
conhecido como Cirineu, não é o nome dele, ele se chamava Simão. Foi o homem que constrangeram, né, que pediram ele para ajudar Jesus a carregar a cruz. Olha aí, e quando saíam, encontraram um homem Cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Nesse momento, Simão, o Pedro, ele não estava aqui. A gente lembra que Simão Pedro havia negado ao Senhor Jesus 3 vezes. Lembra? Eu estou lendo Mateus 27, 32. O outro Simão, né, que era o Pedro, ele não estava aqui perto de Jesus, ele havia negado a Jesus. Mas olha só, Deus preparou outro Simão para estar aqui ajudando Jesus a carregar a sua cruz. Aqui diz que constrangeram este Simão a levar a cruz de Jesus. Eu acredito que ele ajudou Jesus a levar a cruz, né? Eu não acredito, aqui não diz claramente, Simão, Cirineu levou a cruz sozinho. Aqui não diz claramente, né? Fala que ele levou a cruz, mas eu acredito que ele ajudou Jesus a levar a cruz. Imagina o sofrimento, Jesus estava debilitado, Jesus tinha levado as chicotadas. Imagina Jesus sentindo fraco, com febre, com dores, cãibras, e eles carregando aquela cruz tão pesada sobre os teus ombros, né? Então olha aí, daqui a pouquinho nós vamos ver quantos quilos tinha essa cruz, mais ou menos, que Jesus carregou, né? Como se chamava essa cruz? Tudo isso nós vamos aprender. E chegando ao lugar chamado Gólgota, olha aí, que significa lugar da caveira. Por que tinha esse nome, Gólgota, e era conhecido como lugar, significava lugar da caveira? Porque a rocha, né? A rocha lá, ela tinha formato de uma caveira, né? Tem um formato de uma caveira. Por isso, o Gólgota significava lugar da caveira, porque tinha a forma rochosa, né, de uma caveira. Certo, meus irmãos? Por isso chamava lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Esse vinho aqui, ele era usado para poder amenizar a dor da pessoa. Então, eles vendo alguns soldados, eu acredito que piedosos, né? Porque entre os soldados carrascos, haviam soldados piedosos. E eu acredito que naquele momento que eles olhavam e viam a agonia de Jesus naquela cruz, eles pegaram vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber, porque ele sabia que aquele vinho iria amenizar a sua dor. Certo? Então aquele vinho era um vinho medicinal, né? Usado para amenizar a dor da pessoa. Certo? E Jesus não quis beber, porque ele tinha que pagar o preço, ele tinha que sofrer todas as dores. Ele não podia cortar a sua cruz. Ele tinha que carregá-la. Ele tinha que beber do cálice. O cálice do sofrimento. O cálice da ira de Deus. Então ele não podia querer amenizar a sua dor, né, com aquele vinho. Por isso ele não quis beber. E aqui diz assim: e havendo crucificado, repartiram as suas vestes. Olha aí, né? Então, gente, a gente pode ver aqui que Jesus foi crucificado, né? A pessoa era castigada dessa forma, né? Muita gente acredita que a crucificação foi criada, inventada pelos romanos, quando não. A crucificação, né, já tinha alguns povos antigos que aplicavam a crucificação como pena, né, castigo para as pessoas criminosos, pessoas que cometiam alguma espécie de crime, né? Então eles aplicavam aí a crucificação, né? Era um castigo cruel, castigo terrível, né? A crucificação, certo? Então, alguns povos, segundo os estudiosos, como os persas, os assírios,
já aplicavam, né, esse castigo, crucificavam as pessoas, né? E os romanos, eles começaram a aplicar também esse castigo, a crucificação, crucificando as pessoas que cometiam crimes, pessoas que traíam Roma, né? Pessoas que traíam Roma e outras pessoas mais que não tinham cidadania romana, né? Então eles aplicavam esse castigo aí, certo? Deixa eu já começar a falar aqui, ó. Olha, Jesus, para quem não sabe, irmãos, Jesus era judeu, né? Ele era natural, ou seja, ele nasceu na cidade de Belém, né? Na cidade de Belém. Quem profetizou sobre acerca de Belém, né? Miqueias capítulo 5, verso 2 fala sobre a cidade de Belém, né? E a gente vê que Jesus nasceu em Belém e ele também viveu, né, no Egito. Não sabemos qual cidade do Egito, mas José teve que descer para o Egito para ficar lá até que o rei Herodes morresse, né? Porque ele buscava tirar a vida do menino. Então ele foi avisado, né, pelo Senhor para ir para o Egito. Então Jesus, um certo tempo, esteve no Egito, né, quando ainda criança. Depois ele habitou também na cidade de Nazaré e depois ele foi habitar na cidade, região marítima, chamada Cafarnaum, né? Então Jesus habitou nessas cidades e nasceu na cidade de Belém. Bom, eu quero ler para vocês Deuteronômio 21, verso 23, para vocês meditarem aqui e entender um pouquinho, né, sobre a morte de cruz. Deuteronômio 21, verso 23. Diz assim a palavra. O seu cadáver, eu vou ler a partir do versículo 22. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então aqui já está falando, né, sobre aquele que era pendurado no madeiro, né, crucificado. Olha aí. E ele, todo aquele que era pendurado no madeiro, era considerado maldito. Olha aí, toda pessoa que morria, né, pendurado no madeiro, era considerado maldito. Olha aí, Jesus, ele se fez maldição por causa de nós. Olha aí. Jesus, ele se fez maldição por causa de nós, morrendo naquela cruz para que nós fôssemos benditos. Olha aí. Vou ler também Filipenses, capítulo 2, verso 8. Filipenses. Dois, 8, diz assim. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, olha aí, irmãos, era humilhante, era algo terrível uma pessoa morrer crucificado, pendurado no madeiro. Era algo muito humilhante. Só era colocado ali pessoas criminosas, né? Pessoas que tinham cometido algum crime. E Jesus, ele se humilhou, né? Morrendo naquela cruz. Jesus não tinha cometido nenhum crime, nenhum mal ele fez para merecer tamanho castigo. Quem tinha que estar no lugar dele éramos nós. Mas ele morreu em nosso lugar. Ele deu a sua vida por nos amar. Vamos ler também Gálatas 3,13. Gálatas 3,13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha aí, é o que eu falei para vocês agora há pouco. Cristo, ele se fez maldição por nós. João, capítulo 3, verso 13. João, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aí, meus irmãos, assim, né, como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Lembra da serpente que ele levantou no deserto, porque o povo tinha sido picado pelas serpentes ardentes, eles estavam morrendo. E aí ele levantou a serpente, todo aquele que olhasse para a serpente não morria. Assim também, Jesus Cristo foi pendurado no madeiro para que todo aquele que olhar para ele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí. A crucificação, a morte de cruz, era uma pena de morte usada pelos romanos para criminosos. Para quem não tinha cidadania romana, não foram eles que inventaram, como eu já tinha dito para vocês. Já era usado por civilizações antigas, como eu disse para vocês. Eu estou repetindo, como o povo dos persas e assírios. Os assírios eram inimigos de Israel, né? Era uma tortura cruel, humilhante, precedida de açoite. O que é precedida de açoite? Porque antes deles crucificarem a pessoa, antes deles colocarem a pessoa no madeiro, primeiramente a pessoa, ela passava pelo açoite, ela era açoitada. E olha, meus irmãos, Jesus passou pela flagelação, pelo flagelo. Flagelo é açoite. Jesus sofreu flagelação, ele foi açoitado. Pegaram a zorrague de cordéis, pegaram o açoite, o flagelo, né? Olha aí, pegaram o açoite que era usado para aplicar o flagelo, para poder fazer a pessoa sofrer, né? Sentir dor naquele momento. Pegar aquele açoite, né? Na ponta daquelas cordas que tinha, né? O açoite, na ponta ali, tinha dentes, ou seja, tinha ossos de animais, e esses ossos eram pontiagudos. Quando pegasse na carne da pessoa, rasgava a carne da pessoa. Então, na ponta daquele açoite, tinha pedaço de ossos pontiagudos, metais pontiagudos, certo, meus irmãos? Chumbo. E eles aplicavam o flagelo, o açoite, começavam a açoitar a pessoa antes de colocar a pessoa na cruz. E Jesus, ele foi açoitado. Jesus foi açoitado. Jesus foi espancado. Imagina, irmão, quando eles pegavam aquele açoite e começavam a açoitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que não cometeu nenhum delito. Aquele que nos amou. Aquele que teve compaixão de todos nós. Aquele que deixou o teu trono de glória e veio aqui morrer por nós. Aquele que multiplicou os pães, que multiplicou os peixes e alimentou a multidão, mulheres, crianças, que estava ali para ouvir a sua palavra. Aquele que não despediu a multidão vazia. Aquele que disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Eu não te condeno.
Os fariseus com pedra na mão, querendo matá-la. E Jesus ali com todo o seu amor. Aquele que só fez o bem, sem olhar a quem. Aquele que comia junto com os pecadores. Aquele, meus irmãos, que deu atenção à mulher samaritana. Aquela mulher que estava tomada pela angústia, que não era feliz com ninguém. Aquela mulher que já tinha sofrido a mão de muitos homens. Aquela mulher que vivia uma vida promíscua. E Jesus teve misericórdia dela e fez dela uma grande pregadora. Deu atenção para aquela mulher. Abraçou aquela mulher, eu digo num sentido espiritual. Deu amor verdadeiro para ela, que ela nunca teve. Alegria que ela nunca sentiu, a alegria verdadeira. Aquele que abriu os olhos do cego de nascença. Aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. O seu amigo íntimo. Estava agora levando açoitadas. Jesus estava sendo açoitado, meus irmãos, levando chicotadas, sem piedade, sem misericórdia. Os soldados carrascos lhe açoitavam. E aquele chicote pegava, rasgando a carne de Jesus e deixando até mesmo a sua carne exposta. Meu Deus, o sangue jorrava, o sangue escorria. Jesus estava sofrendo, perdendo muito sangue por causa daqueles açoites que ele estava levando. Imagina quanta dor ele sentiu. E segundo o que está escrito em Isaías 53, Isaías, o profeta messiânico, ele diz que ele sofreu como um cordeiro mudo. Ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Geralmente, quando a gente sente dor, nós gritamos ai. E quando a gente fala ai, essa palavra ai é como se ela amenizasse a nossa dor. Agora imagina Jesus sem dizer ai, sem dizer sequer uma palavra, como cordeiro mudo. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Sentindo toda aquela dor. A sua carne sendo arrancada por aqueles objetos pontiagudos com que os carrascos estavam lhe açoitando. Quanta dor Jesus sentiu. E depois os soldados começaram a escarnecer dele. Começaram a cuspir no rosto de Jesus. Quando eles cuspiam no rosto de Jesus, isso estava demonstrando, eles estavam demonstrando o seu desprezo por Jesus. Jesus, ele sofreu, meus irmãos. Ele sofreu tanto no seu corpo físico, como também psicologicamente. Jesus, ele sofreu, meus irmãos. Porque imagina, meus irmãos, como que Jesus estava ali, olha, sendo desprezado, cuspido no rosto. Por isso que hoje ele entende você. Porque ele passou, ele sofreu todas as dores. Tudo que você sente, Jesus já sentiu. Olha aí, né? Meu Deus. Imagina Jesus ali, com aquela coroa de espinho pontiagudo. Eram espinhos grandes, meus irmãos. Eles fizeram aquela coroa de espinhos, né? Colocaram na cabeça de Jesus e veio um soldado e ainda deu uma pancada na cabeça de Jesus. E aí o espinho ainda cravou mais ainda na sua cabeça e o sangue escorria. E através daqueles espinhos, Jesus teve febre, dores terríveis, Jesus começou a sentir. O sangue escorria aonde estavam os espinhos cravados no seu crânio. O sangue escorria das suas costas, do seu peito, aonde ele levou as açoitadas. E eles zombavam, os soldados escarneciam, zombavam de Jesus Cristo.
dizendo: tu não és o Filho de Deus? Você curou tantas pessoas? Cura você agora. Tira a sua dor agora, você mesmo. Você não salvou muitas pessoas? Você não disse que era o Salvador? Salva-te a ti. Riam, davam gargalhadas. Tudo quanto é tipo de zombaria fizeram com Jesus. Olha só. Hoje nós sabemos que a Páscoa, né? Sabemos que a Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Os judeus comemoravam a Páscoa para poder lembrar de quando eles foram tirados da terra do Egito, da escravidão. E hoje a nossa Páscoa é Jesus Cristo. A Páscoa é para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Olha só. Por que será que Jesus incomodava tanto aquelas pessoas? Por que será? Por que será que eles estavam aplicando esse castigo tão cruel no nosso mestre? Por quê? Por que será que ele incomodava? As pessoas se sentiam incomodadas com ele. Olha, porque ele liderava um grupo proclamando um novo reino, o reino dos céus. Olha aí, por causa disso, né? O reino de seu pai. Porque ele proclamava outro reino, um novo reino, o reino dos céus. Um reino de paz. O reino aonde habita a justiça de Deus. Olha aí. Ele defendia a justiça divina. Por isso ele incomodava. Olha aí. Ele proclamava um reino de paz. Um reino em que havia igualdade para homens e para mulheres. Olha aí. Meu Deus. Agora, vamos falar mais ou menos quanto será que tinha, quanto será mais ou menos que pesava essa cruz que Jesus estava carregando. Eu acredito que ele estava carregando apenas uma parte daquela cruz. Porque a cruz, ela era, né, tipo assim, né? Uma parte no sentido, tinha a parte do sentido vertical e a parte do sentido horizontal. Parte no horizontal e na vertical. Ele estava carregando a parte mais pesada da cruz. E quando chegasse no Gólgota, eu creio que ia, né, pregar ele e colocar outra parte da cruz. Mais ou menos, segundo os estudiosos, a cruz que Jesus estava carregando, ela pesava mais ou menos 70 quilos. E a outra parte, 30 quilos, mais ou menos. Jesus teve que carregar. Olha aí, esse madeiro, pesando mais ou menos, aproximadamente, 70 quilos. Meu Deus, todo machucado, seguindo pela via dolorosa em Jerusalém. E aonde eles passavam com Jesus, passava onde tinha público, pessoas na rua, para que ele fosse como um espetáculo. Todo mundo vendo Jesus passando, tudo isso para humilhar Jesus. Para que as pessoas vissem ele, como se ele fosse um malfeitor. Olha só. E Jesus carregando aquela cruz tão pesada. Ferido, ensanguentado, machucado, carregando aquela cruz tão pesada. Isso foi por amor, a mim e a você, porque ele nos amou. Esse é o amor verdadeiro, o amor incondicional. Jesus caminhando, levando a cruz, pensando em mim e pensando em você a todo momento. Jesus carregando aquela cruz e pensando em mim, pensando em você, na nossa salvação, salvar a nossa alma. Eu não quero que nenhum deles se perca. Eu não quero. Eu quero salvar todos eles.
Eu quero que todos sejam salvos, libertos do pecado. Jesus está caminhando. E cada momento que a dor vem, e que talvez viesse o pensamento de recuar, de parar, de largar de mão daquela cruz. Mas ele lembrava de mim e de você, de nós pecadores. Eu tenho que vencer, eu tenho que lutar, eu tenho que ir até o fim. Se eu não salvar essas almas, quem vai salvar? Eu tenho que salvar essas almas. E com isso Jesus ia caminhando. Não sabemos quantos quilômetros ele teve que andar. Não sabemos quantos quilômetros que dava da onde ele estava até o alto do Gólgota. Eu imagino que era uma caminhada longa. E as pessoas assistindo. Jesus sofrendo. Como um cordeiro, mudo, sem abrir a boca, sendo levado para o matadouro. Olha aí, meu Deus. Muita gente, segundo os estudiosos, eles acreditam que a distância da onde Jesus estava até o alto do Gólgota era mais ou menos de 500 a 600 metros. 500 a 600 metros, quase 1 quilômetro. Olha aí. O tamanho dos pregos, nós não temos também o tamanho exato, mas segundo os estudiosos, alguns acreditam que este prego ele tinha mais ou menos 12,5 centímetros. Imagina uma régua de 30 centímetros. Uma régua de 30 centímetros, mais ou menos assim. Agora imagina, 12,5 centímetros, mais ou menos assim. O prego era bem grande, que eles usaram para cravar as mãos de Jesus e os seus pés naquele madeiro. Eu imagino, irmão, eu fico imaginando. Eu acho que o tanto que imaginarmos ainda é pouco da dor que ele passou, da dor que ele sentiu, irmãos. Foi terrível, foi muito cruel, castigo mais terrível, irmãos. Imagina ali aqueles pregos sendo cravados naquelas mãos que foram estendidas para curar. Aquela mão que tocou nos olhos do cego e fez o cego enxergar. Aquela mão tão abençoada que Jesus colocou sobre a sogra de Pedro e a febre a deixou. A mesma mão que estendeu para Pedro quando estava se afogando e fez com que Pedro caminhasse sobre as águas. Aquelas mãos agora estavam sendo cravadas. Jesus estava sofrendo uma dor terrível. Imagina aquele prego sendo cravado nos seus pés. Que terrível que foi a dor. Imagina ele perdendo, lhe faltando ar. Porque quando a gente sente muita dor, a gente chega a ficar com falta de ar. Imagina Jesus sentindo falta de ar. Tanta dor que ele estava sentindo, meus irmãos. O coração quase que para. Quase que dá um ataque cardíaco naquele momento. Mas ainda não é a sua hora de dizer está consumado. Ele tem que ainda suportar mais um pouco, falta mais um pouco. Ele ainda tem que aguentar firme, ele não pode abrir a tua boca, porque ainda falta mais um pouco. Olha aí. Meu Deus. O que Jesus sentiu? Olha, vamos ler aqui o que Jesus sentiu no momento que ele estava ali naquela cruz. Cãibras, falta de ar, dores terríveis, perda de sangue contínua devido à flagelação, os açoites, febre, tétano, sede, ele sentiu sede. Quando a pessoa está na ânsia da morte, a pessoa sente sede. Jesus sentiu sede. Ele estava exposto ao calor, ao sol quente naquela cruz. Ele sofreu aguentando o sol quente, o calor.
A morte de Jesus foi uma morte lenta. Morte lenta, não foi rápido, não foi rapidamente. Ele sofreu humilhação física e emocional. Olha aí, emocional, né? Porque eles vinham, cuspia no rosto, falavam palavras para machucar Jesus. Então ele estava sofrendo humilhação física e emocional. Meu Deus. E fora que escreveram também, né, um dizer naquela cruz. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Escreveram em 3 idiomas, no hebraico, no grego e no latim. Em 3 idiomas, este é o Rei dos Judeus. Olha aí. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, eles não mataram Jesus. Muita gente fala, mataram Jesus. Não. Ninguém matou Jesus. Eles não mataram Jesus. Foi Jesus que se entregou. Ele se entregou ao Pai. Ele entregou o seu espírito. Olha aí. Ele entregou o seu espírito ao Pai. Amém? Ele foi levado para fora da cidade, né? Para fora da cidade. Deixa eu ver aqui. Prosseguindo aqui com a leitura. Havendo crucificado, repartir as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Este é o rei, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Olha aí, porque eles fizeram essa acusação, eles diziam que Jesus tinha dito que era rei, né? Então essa foi a acusação, quando ele não disse essas palavras. Ele disse, o meu reino não é daqui, lá em João capítulo 18. Jesus falou que o reino dele não era daqui. Então isso aqui era uma acusação que eles levantaram contra Jesus, que ele disse, eu sou o rei dos judeus, né? Vamos ler aqui, João capítulo 18. Acho que é isso mesmo, gente. Vamos lá. Aqui, ó. João 18, 36. Diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha aí. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Olha aí. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus estava sendo acusado de que ele tinha dito que ele era rei, né? Eles acreditavam que ele queria tomar o reino, né? De quem estava ali reinando, né? Então essa foi a acusação. Mas ele diz que o reino dele não era daqui. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus, né? Outra coisa também que eles estavam acusando a Jesus, usando contra ele, é a questão dele ter dito que destruiria o templo e em 3 dias ele reconstruiria o templo. Nós vamos ler aqui, João 2, 19 ao 22. João 2, 19 ao 22. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, olha aí, ele é mal entendido, eles tinham entendido mal. Jesus não falou a respeito do templo feito de pedras,
Ele estava falando do templo do seu corpo. Vocês podem derribar esse templo, mas em 3 dias eu reedificarei. Olha aí, né? Então ele estava falando a respeito do seu corpo. Pode derrubar, que eu vou levantar em 3 dias esse templo. E eles pensavam que ele estava falando do templo de Jerusalém, o templo feito de pedras, né? Deixa eu ver aqui, 1 João 1,5, vamos ler 1 João 1,5, que fica perto de Apocalipse, né? Jesus, ele conseguiu suportar, irmãos, tudo, porque nele não havia trevas, né? Vamos ver aqui, 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha aí. Então Jesus suportou tudo porque nele não havia trevas. Ele era luz, né? Por isso ele suportou tudo. Deixa eu ver aqui. Olha, outra coisa que aconteceu quando Jesus, ele estava ali preso naquele madeiro, né? Eu vou continuar aqui a leitura. Vamos continuar a leitura aqui. Olha o que diz aqui, ó. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Olha, Jesus foi colocado no local público. Ele foi crucificado e colocado no local público, bem perto aonde passavam as pessoas, que as pessoas podiam vê-lo. E as pessoas passavam e começavam a chacoalhar a cabeça, balançar a cabeça e começavam a zombar, né? Então, olha aqui, ó, blasfemavam. As pessoas passavam e blasfemavam de Jesus, né? Deixaram ele ali para todo mundo ver, ele pendurado naquele madeiro. Já não bastasse os açoites, né? Eles baterem em Jesus com a cana, colocarem a coroa de espinho, cuspirem no seu rosto. Ele ainda teve que suportar a humilhação daqueles que passavam e olhavam ele naquele sofrimento, e as pessoas sem nenhuma compaixão, sem nenhuma misericórdia, balançavam a cabeça de um lado para o outro e blasfemavam de Jesus. Dizendo, tu que destrói o templo, você não destruiu, diz que destrói o templo e levanta em 3 dias, né? Olha, zombavam. Usavam partes de mensagens que ele tinha pregado e começaram a zombar de Jesus, né? Vai, salva a ti. Você não disse que veio para salvar, para curar as pessoas? Vai, salva a ti agora. Você não é o Salvador? Desce daí da cruz. Você não é o Filho de Deus? Da mesma forma que Jesus foi tentado no deserto, o diabo transforma essa pedra em pão. Né? Você não é o Filho de Deus? Da mesma maneira o povo dizia, desce da cruz, você não é o Filho de Deus? Você não é o Rei Jesus? Você não é aquele que veio para salvar, trazer a salvação? Ai, salva a ti, cadê teu poder? Cadê a tua autoridade? Cadê que você tem poder? Cadê? Você não disse que é o Todo-Poderoso que veio para salvar a humanidade? Olha aí. Meu Deus. Imagina, irmãos, uma pessoa sofrendo com dores, todo machucado. Imagina o rosto desfigurado, olhando para ele não havia beleza e nem formosura. Isaías, quando ele fala no capítulo 53, irmãos, ele está vendo a visão de Jesus preso no madeiro, pendurado no madeiro, ele está vendo o seu rosto desfigurado. Nenhuma beleza víamos para que o aceitasse, ele estava desfigurado. Jesus estava desfigurado naquela cruz. Olha aí, e as pessoas passavam sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor, sem nenhuma compaixão. Olha aí. E blasfemavam, né? Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os escribas, anciãos, fariseus, escarnecendo de olhos religiosos. Os religiosos. Judeus. Da mesma maneira também, balançava a cabeça, blasfemavam e falavam as mesmas palavras. Faziam das palavras do povo que passava as suas palavras. Blasfemavam. Salvou os outros e a si mesmo você não pode se salvar? Se você é o rei de Israel, desça agora da cruz
e nós vamos crer em você. Vamos? Você não é o rei de Israel? Você não é o Salvador? Vai, desce da cruz, que nós vamos crer que você é o Filho de Deus. Olha, irmãos, a forma que os seres humanos, que aquele povo trataram a Jesus, né? Meu Deus. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, os ladrões de beira de estrada, que com ele estavam crucificados, até os ladrões que estavam presos no madeiro, na mesma condição que ele, também começaram a blasfemar de Jesus, começaram a dizer para ele, vai, desce daí, você não é o Filho de Deus, você não é o Rei de Israel? Olha aí. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, o sol se escureceu. O sol se entristeceu, a natureza sentiu. Até a natureza, irmão, sentiu a dor. A natureza, o sol se escureceu, a terra tremeu. Olha só, até a natureza, o ser humano não sentia dor, não tinha misericórdia de Jesus, mas a natureza sentiu. Houve trevas, escuridão no momento que ele estava naquela cruz. Foram 6 horas de sofrimento. Foi das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. 6 horas de sofrimento. Jesus sofrendo. Jesus sofrendo para poder nos dar a salvação. Para cumprir a sua missão. Para poder declarar a nossa vitória. Olha aí, meu Deus. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, olha, já era perto das 3 horas da tarde. Era quase 3 horas da tarde. Já estava perto dele cumprir a sua missão, dele entregar o seu espírito, perto do momento dele dar o brado naquela cruz. Olha o que a Bíblia vai dizer. Perto da hora nona eram 3 horas da tarde, hora sexta era meio-dia. Aqui, hora nona, era quase 3 horas da tarde. E ele exclamou em alta voz. Jesus, antes dele morrer, ele disse algumas palavras. Foram proferidas algumas palavras, mas nenhuma de reclamação ou murmuração. Olha o que ele diz. Eli, Eli, lama sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias, porque não entenderam o que ele estava dizendo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A natureza sentiu a dor que Jesus estava sentindo. A natureza se entristeceu. Olha aí, a ponto da terra tremer, a ponto do sol escurecer. Meu Deus. Até o véu do templo se rasgou, abrindo o acesso. Por que o véu do templo se rasgou? Antigamente, na época da lei, somente o sacerdote, uma vez no ano, só ele podia entrar no lugar santo dos santos que ficava após esse véu. Ele tinha que entrar com o animal para fazer expiação pelos nossos pecados e pelo dele também. Ninguém mais podia entrar lá, a não ser o sacerdote. Só ele podia ter acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos. Mas quando Jesus Cristo deu brado naquela cruz, entregou o seu espírito, naquele momento o véu se rasgou, abrindo o caminho para que todos pudessem ter o acesso livre ao nosso Deus, ao Pai. Olha aí, meu Deus. Existe 3 tipos de cruz, viu, irmãos? 3 tipos de cruz. A cruz de Santo André, a cruz de Santo Antônio e a cruz latina.
A cruz de Santo André, ela é uma cruz em formato de X. A cruz de Santo Antônio, ela é uma cruz tipo assim, ó. Fica assim, ó. A cruz de Santo Antônio. Agora, a cruz latina, que é a mais popular, é essa que Jesus foi crucificado nela. Ela é assim. Certo? Essa é a cruz latina, é a mais popular. É a cruz em que Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Né? E aqui diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. No momento que Jesus morreu, muitas pessoas que tinham morrido, segundo o que está escrito na Bíblia, ressuscitaram. O sepulcro, o cemitério lá, o sepulcro abriram e as pessoas ressuscitaram e apareceram para muitas pessoas. Olha aí, né? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião, olha aí, o centurião era uma pessoa que tomava conta de 100 soldados. Centurião era uma pessoa que tomava conta de 100 soldados. Olha o que a Bíblia diz. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, olha aí, eles passaram a crer. Ao ver o terremoto, a natureza gemendo, entristecida pela morte de Jesus, sentindo a morte de Jesus, a natureza, olha só, entrou como se fosse em convulsão, deu terremoto, a terra tremeu, as rochas se fenderam, o sol se escureceu. Ao ver esses fenômenos acontecendo, a Bíblia diz que o centurião e outras pessoas que guardavam a Jesus, olha aí, creram. Eles disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha aí. E estavam ali olhando de longe. Muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Que mulheres guerreiras. Os homens, a maioria dos discípulos, ficaram dispersos. Pedro negou Jesus, mas olha só as mulheres. Acompanharam Jesus até a crucificação. Inclusive João. O discípulo que Jesus amava estava ali. Maria, mãe de Jesus, estava ali, vendo tudo. Maria Madalena e outras mulheres que tinham sido libertas de espíritos malignos, que serviam ao Senhor não por obrigação, mas em gratidão, por amor, estavam contemplando aquela cena tão dolorosa, tão triste. Estavam assistindo o sofrimento de Jesus e eu acredito que elas choravam, que as lágrimas banhavam o rosto daquela mãe, daquelas mulheres que serviam a Jesus. Eu acredito que elas choravam muito ao ver Jesus sofrendo, tamanho sofrimento. Olha, diz que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, estavam ali também. Mulheres guerreiras, mulheres de fé, não tiveram medo de serem crucificadas também. Estavam ali assistindo o sofrimento de Jesus. Meu Deus. Eu quero ir agora aqui para o livro de João 19. João 19. Eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui. Olha outra palavra aqui que Jesus, outra palavra que Jesus falou lá na cruz, quando ele estava lá, né? Ele abriu a sua boca, olha, diz assim, ó. Junto à cruz, 19, versículo 25 de João. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo, irmãos,
olha que amor, mesmo ele sofrendo, irmãos. Ele ainda olha para sua mãe. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o cuidado. E que o discípulo a quem ele amava estava presente. Ele viu que João, o discípulo que ele amava, estava ali presente. E ele disse à sua mãe, mulher, lembra daquela expressão? Eles tinham o hábito, né, de dizer, de chamar as mulheres de mulher. Era um hábito, né, do povo daquela época. A expressão que eles usavam não era de desrespeito, não era desrespeitando, não. Era um hábito, era uma expressão que eles usavam chamando de mulher. Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho. Olha aí quem vai cuidar de você, João. O discípulo que eu amo. Jesus estava deixando a sua mãe aos cuidados de João. Ele vai cuidar de você. E depois disso, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Meu Deus, que amor, que cuidado. Oh, meus irmãos, quantas vezes a gente está sofrendo, a gente está passando luta, perseguição, e a gente quer deixar de fazer o que nós estamos fazendo para o Senhor por causa de luta, por causa da nossa dor. Às vezes a gente fica revoltado, a gente não quer mais fazer o bem para as pessoas. Mas olha Jesus, mesmo desfigurado. Oh, meus irmãos, você pode imaginar a cena do Calvário? Você pode imaginar Jesus naquela cruz? Como ele estava? O seu rosto ensanguentado, uma coroa de espinho na sua cabeça, por zombaria que colocaram, o sangue escorrendo pelo rosto, ele despido, ele escorrendo sangue pelas suas costas, as mãos cravadas, de braços abertos, com as suas mãos cravadas, olhando para sua mãe. Imagina como a sua mãe deve ter se sentido naquele momento. Jesus olhando para ela, com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar de amor, de cuidado, dizendo, mulher, Jesus olhou para sua mãe e disse, mulher, ele todo desfigurado, irmãos, todo ensanguentado, olhou para sua mãe e disse, mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse, eis aí a tua mãe. Olha o amor de Jesus, irmãos. O amor tão grande, maior do que o amor de uma mãe. Não existe amor maior do que esse. Naquela cruz ele estava mostrando o amor dele, provando o amor dele por nós, e você ainda tem dúvida. E você ainda tem dúvida. Você ainda pede para Deus provar se ele te ama, se ele já provou. Você quer prova maior do que essa? Não existe. Não existe prova maior de amor do que essa. Que Jesus deu, que Deus deu. Olha aí, irmãos, o quanto Deus nos ama. O quanto o Senhor nos ama. Meu Deus. Depois, sabendo Jesus, já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse. Olha outra palavra que Jesus vai dizer naquela cruz. Tenho sede. Ele está sentindo a humilhação e a dor física. Tenho sede. Olha o sofrimento. Tenho sede. Imagina a cena do Calvário. Jesus naquela cruz dizendo, eu tenho sede. A sede de Jesus, na verdade, não era sede de água. Era sede de almas. Sede de salvar as almas. Sede de salvar você, de libertar você do teu pecado.
A sede que Jesus tinha, que ele manifestou ter ali naquele madeiro. Talvez você não entenda hoje, mas amanhã, depois, você vai entender. Sede de ganhar a tua alma. Sede de ver a tua alma liberta. Essa era a sede de Jesus. Da mesma forma que quando disseram, mestre, em João 4, trouxemos comida, come. Ele disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, realizar a tua obra. Essa é a minha comida. Essa é a minha comida. Fazer a vontade do meu Pai, realizar a tua obra. Esse é o meu alimento. E agora Jesus está manifestando a sede. Eu tenho sede. Sede de almas. Ver almas salvas, almas libertas das garras de Satanás, do pecado. Olha aí, meus irmãos, meu Deus. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Olha aí, cheio de vinagre. Vinho azedo. E encheram de vinagre uma esponja. E pondo no ensopo, chegaram à boca. Né? Pegaram um ensopo, né? Como se fosse uma varinha. Colocaram uma esponja, né? Geralmente eles faziam isso, usavam o ensopo, a esponja, nos banheiros em Jerusalém. Era usado como papel higiênico. Naquela época não existia papel higiênico. E aí, quando as pessoas iam ao banheiro, tinha uma bacia com vinagre, usado como uma espécie de desinfetante. Eles pegavam aquela varinha, aquele sopo, pegava a esponja, molhava no vinagre. Primeiro para se limpar, eles pegavam, molhava na água, que passava uma canaleta, bem perto ali dos vasos sanitários, que era totalmente diferente de hoje, né? E eles pegavam, se lavava, se limpava com aquela esponja, molhando na água, depois desinfetava nesse vinagre que estava na bacia e dava para outra pessoa usar aquela esponja, a mesma esponja, para poder se limpar, para fazer a higiene. E esse mesmo sopo, a esponja que eles usavam no banheiro, eles pegaram e colocaram ali, molharam no vinagre e deram para Jesus beber. E agora ele bebe, né? Deram para Jesus beber, pondo no ensopo, chegar à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, esse aqui não precisa de eu ler não, mas aqui no versículo 34, contudo, um dos soldados furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Segundo os estudiosos, aonde eles furaram Jesus com essa lança era bem próximo do coração, né? Saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade, o que diz, para que também vós o creiais. E nenhum dos ossos dele foram quebrados. Olha aí. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Olha aí. Quem vai ver aquele que transpassaram? Os judeus. Porque quem transpassou Jesus foram os judeus, né? Então, olha, verão aquele que transpassaram. Amém? Verão aquele a quem transpassaram. Os judeus que vão ver. A Bíblia fala que quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, né? Ele vai descer no Monte das Oliveiras depois da grande tribulação. Zacarias 14:4 fala, né? Ele vai descer lá no Monte das Oliveiras. E aí os judeus vão ver. É nesse momento que eles verão aquele a quem eles transpassaram. Viu, irmãos? Zacarias 14:4. Quando ele descer no Monte das Oliveiras, tá? É aí que vai cumprir essa palavra aqui, ó. Né? Que eles verão aquele a quem eles transpassaram. Jesus vai mostrar suas mãos,
né, que foram perfuradas, o teu lado, e naquele momento os judeus, eles vão ver aquele a quem eles transpassaram. Amém? Deixa eu ver aqui. Outra coisa, né? Acho que é Lucas que fala sobre a questão do ladrão. Na cruz, Jesus ele fez a promessa, né? Ele fez a promessa para aquele ladrão que estava à sua direita. Jesus olhou para ele. Olha, irmãos, naquele sofrimento todo, né? Como, meu Deus, Jesus conseguia... Irmãos, cada vez que ele ia falar, Jesus tinha que apoiar os seus pés sobre aquele cravo para poder ele conseguir respirar e proferir as palavras. Porque imagina a dor, irmãos. Imagina a falta de ar devido à dor que ele sentia. Então, para ele proferir palavras, ele tinha que se apoiar com o pé naquele cravo que estava cravado no seu pé. Ele tinha que sentir uma dor terrível ainda, né? Para poder ele conseguir falar alguma coisa. E mesmo assim, Jesus fazia o esforço para falar. E veja bem, a hora que o da esquerda blasfemava, o da direita estava ali, né? E ele olhou para Jesus e ele disse assim: Senhor, quando tu estiveres no teu reino, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. E ele dizia para o outro: não fale isso dele. Nós estamos aqui porque nós pecamos. Nós somos malfeitores. Nós fizemos tantas coisas erradas. Nós merecemos estar aqui. Mas ele, nem o mal ele fez. Nem o mal ele fez. Ele não cometeu crime nenhum. Ele está sofrendo aqui sem ter cometido nenhum mal, nenhum crime. Ele olhou para Jesus, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse: quando tu estiveres no teu reino, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, esse malfeitor, esse pecador. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Naquele momento, Jesus olhou para aquele malfeitor e falou para ele, para aquele criminoso, olhou com o seu olhar de misericórdia, de compaixão, todo desfigurado, machucado, com febre, cãibras, dores terríveis, ensanguentado. Olhou para aquele homem e disse: ainda hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Imagina Jesus olhando para aquele homem com o seu olhar de misericórdia. E ele dizendo para aquele homem: irmão, que vontade de sair daquela cruz e abraçar Jesus. Imagina você no lugar daquele homem que estava ali à direita de Jesus preso. Irmãos, o que você sentiria no lugar daquele homem? Jesus olhando e falando, prometendo para ele o reino dos céus. Ainda hoje mesmo, tu estarás. Ele não estava falando como eu estou falando, irmãos. Ele estava falando com dificuldade. A falta de ar era grande, a dor era grande. Imagina Jesus falando baixinho. Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. E aquele homem creu. Aquele homem creu. Vamos crer também. Vamos confiar em Jesus também. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa salvação. Ele quer salvar você de todos os teus pecados. Jesus sofreu para te fazer viver em novidade de vida. Para que você tivesse um novo estilo de vida. Uma mudança de mentalidade. Para que você não viesse a sofrer, a ser escravo do diabo e perecer. Então, olha aí, né? Naquele momento, irmãos, Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Conforme está escrito em Hebreus 10, verso 4, sangue de animais, touros, bodes,
não tirava o pecado do homem. Os sacrifícios eram imperfeitos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Ele fez o sacrifício perfeito, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a cédula que era contra nós, ele cravou naquele madeiro. Tinha uma dívida, ele pagou. Ele pagou a dívida. Ele disse: está consumado, está pago. A dívida está paga. Olha aí. Gente, quantas pessoas, né, como os fariseus, querem se justificar através das suas obras. Eu lembro daquele fariseu e publicano em Lucas 18. O fariseu querendo se justificar através das suas obras. Querendo conquistar a Deus através das suas obras. Ele dizia: eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a Bíblia diz que quem saiu justificado, quem foi justificado, foi aquele publicano e não aquele fariseu. Porque o único que pode salvar a nossa alma é Jesus. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Só Jesus pode nos salvar. Só Ele pode nos justificar diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica? É Deus que nos justifica. As nossas justiças são como trapo de imundícia. A gente sabe que nós não somos salvos pela obra, nós não podemos andar no pecado, que a gente vai... O salário do pecado é a morte, mas as obras não salvam. Muita gente querendo ser salvo, sem entrar pela porta que é Jesus. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Todos nós precisamos entrar por essa porta. Quem não aceitar a Jesus, quem não receber Jesus, a sua palavra, não vai poder ser salvo. Não será salvo dos seus pecados. Não tem como ter o nome no livro da vida. Olha aí, né? Meu Deus. Então, irmãos, é isso daí. Olha só, gente, eu estava fazendo um estudo que quando a pessoa, naquela época, né? Isso não aconteceu com Jesus, porque Deus não permitiu que fosse assim, né? Mas geralmente, muitos deixavam as pessoas que morriam na cruz ali, né? Que eram pregados no madeiro, deixavam eles ali, morrer aquela morte lenta. E muitas das vezes, eles estando ainda vivos, as aves vinham e começavam a comer a carne da pessoa viva, pregada naquela cruz. A carne deles depois ia apodrecendo, caindo para o chão, né? E ainda vinham os cachorros e comiam o resto. Olha aí. Então, segundo os estudiosos, né? Eles faziam isso com as pessoas. Mas no caso de Jesus, não, né? Nem os seus ossos foram quebrados. Né? Deus não permitiu. Ele foi tirado daquele madeiro e foi colocado numa sepultura que ninguém nunca tinha usado. José de Arimateia, né? Deu lá a sepultura para colocar Jesus, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Olha aqui, ó. Isso aqui também é muito importante você saber. Eu já tinha comentado sobre isso, né? Que Jesus ele foi crucificado e por que qual foi a acusação? Aí eu falei para vocês que eles achavam que Jesus estava, quer dizer, alegavam que ele tinha dito que ele era rei, né? Então, o que eles falavam? Foi crucificado porque eles falavam que era traição, que ele tinha traído a Roma, né? Mas, se a gente for ver na Bíblia, ele nunca se levantou contra o governo. Tanto é que, se você for lembra da questão do tributo, do imposto que Jesus pagou? Ele não se levantou contra o governo. Ele não falou, olha, não é para pagar nada, né? Ele disse, nós somos livres, mas, né, nós vamos pagar o imposto, vamos pagar o tributo. Ele mandou Pedro ir lá no mar, pegar um peixe. O primeiro peixe que aparecesse era para abrir a boca do peixe. Pedro fez isso e achou um estáter e pagou o tributo, o imposto por ele e por Jesus. Então Jesus não se levantava contra o governo. Então não tinha nenhum motivo para prender, para crucificar Jesus como um criminoso. Mas ele foi crucificado como um criminoso. Olha aí, né?
Outra coisa também, gente, aqui. Deixa eu ver aqui que eu tava lembrando. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, não, isso aqui eu já falei, da natureza sentiu, né? Se vocês quiserem depois ver sobre o sacrifício perfeito, Hebreus 9, verso 11 ao 15, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, se já acabou. Então tá aí, gente, é isso mesmo. Amém? Deu para vocês entenderem sobre a morte de Jesus, né? Então ele morreu, demonstrando o seu grande amor por nós, morreu para nos salvar. Para salvar toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não será condenado. Então vamos crer em Jesus, vamos obedecer a tua palavra, né? Porque aquele que anda no pecado, olha aí, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Aquele que pratica iniquidade vai ficar de fora do reino do céu. Então vamos entrar pela porta que é Jesus. Porque é só Jesus que pode salvar. Amém? E olha só, hoje eu estava meditando, sabe no quê? Eu lembrei de duas passagens, Lucas 10, 25 e de Marcos 10, quando as duas pessoas, tanto o doutor da lei quanto o mancebo rico, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Só que o mancebo falou assim, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O doutor da lei falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? O doutor da lei estava desafiando a Jesus, querendo desafiar, tentando a Jesus, né? O mancebo não estava tentando, era diferente, né? Então, veja bem, o doutor da lei, ele queria saber o que ele deveria fazer para poder entrar no céu. Ele acreditava que era através, que a pessoa era justificada através das obras da lei. Por isso que ele falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava tentando a Jesus para ver o que ele ia falar. Ele acreditava que a pessoa era salva através das obras da lei, era justificado pelas obras, né? E aí Jesus colocou em questão o negócio, não é o que deve fazer para entrar no céu, amém? Para herdar o reino do céu. Não é o que deve fazer para herdar a vida eterna. O negócio é como que você deve se tornar, pode se tornar um herdeiro. Né? Como que eu me torno um herdeiro? A herança, ela não é entregue a ninguém por mérito, porque a pessoa, ele merece, a herança vai ficar para ele. Não, herança é direito. Herança é direito das pessoas, certo? Quando morre o pai, a herança fica para o filho. É direito do filho. É direito do filho, a herança. Não é assim? Então, a herança é direito, não é por mérito, não é meritório, certo? Então, olha só. Como que eu faço para me tornar um herdeiro, para receber a herança da vida eterna? Eu preciso aceitar Jesus, me tornar filho de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Recebemos Jesus como meu Salvador. Agora eu vou ler para você para finalizar. João 1. Vamos lá, João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Olha aí. Você quer se tornar um herdeiro do reino dos céus? Você tem que receber Jesus. Aí você vai ter direito à herança, à vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Não, o negócio não é o que você faz. O negócio é como você se torna um herdeiro. Certo? Como que eu faço para me tornar um herdeiro? Como que eu faço? Receba Jesus na tua vida. Siga as pisadas dele. Ande como ele andou. Receba Jesus na sua vida. Creia e obedeça a palavra de Deus. Amém? Creia, receba Jesus na tua vida, se torne filho de Deus. Não seja mais criatura, mas agora se torne um filho de Deus, recebendo Jesus na sua vida. Aí você vai ter direito da herança da vida eterna. Olha aí, gente, que bênção, hein? Meu Deus.
Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo. Deu para entender aí? Então tá bom, agora nós vamos ver, tem alguém aí que quer entregar a sua vida para receber Jesus? Você quer receber Jesus para se tornar um filho de Deus? Porque você é apenas uma criatura, é um ser criado. Agora, filho de Deus nos tornamos quando a gente recebe Jesus, aceita Jesus, entrega a vida para Ele. Aí nos tornamos herdeiros. Aí sim vamos ter direito à herança da vida eterna. Amém? Vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Olha aí. Lembra de Mateus 25, a partir do versículo 31? Acho que é isso mesmo. Onde fala lá, vinde, benditos de meu Pai, possuí, né, a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, meu Deus. Vinde, benditos de meu Pai. Essa palavra é para quem é filho, né? É para os filhos, não é para os bastardos, não é para as criaturas, é para aqueles que são filhos, se tornaram filhos porque receberam Jesus em tua vida. Amém? Imagina, irmão, tem gente que a gente pergunta, quer aceitar Jesus? Irmãos, depois de um sacrifício todo desse, como que tem coragem alguém dizer que não quer Jesus? Quando você fala, eu não aceito Jesus, eu não quero, você está dizendo, sabe o quê? Eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, eu não creio em Jesus e nem reconheço que eu sou pecador, eu não tenho pecado, eu não preciso de Deus. Quando alguém rejeita Jesus, não quer aceitar Jesus, ele está dizendo simplesmente isso, que ele não acha que ele não tem pecado, que ele não precisa de Deus e que ele não crê em Jesus. Quando você diz, eu aceito a Jesus, eu recebo, você está dizendo, eu creio em Jesus. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu reconheço que eu tenho pecado e preciso dele. Olha aí. E tem gente que vê tanta dificuldade em aceitar Jesus. Ah, eu não vou aceitar Jesus, não. Eu tenho que me preparar. Preparar o quê, irmão? Preparar para quê? Para aceitar Jesus? Para aceitar Jesus não precisa de se preparar, não. Largar pecado, não. Você vem como está. Para você falar que crê em Jesus, você tem que largar o pecado para depois falar que você crê nele? Não existe isso, não, gente. Amém? Você tem que confessar, eu creio em Jesus e ele vai te libertar do seu pecado. Amém? Romanos 10, 9 e 10. Levante a sua mão, coloca aqui no comentário, eu quero aceitar a Jesus. Crianças, jovens, pessoas que estão aí, você que está desviado, quer reconciliar, põe aí, eu quero reconciliar, eu quero aceitar esse Jesus, eu recebo esse Jesus. Coloca aí. E diga assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito, ou eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém? Então, olha aí, né? Agora o seu nome está escrito no livro da vida, você é um filho de Deus, né? Calça e sandália de filho, receba aí uma vestimenta nova, uma roupagem nova, olha aí que bênção, né? A veste da santificação, você está sendo justificado agora, purificado de todos os teus pecados. Jesus agora acabou de pegar todos os teus pecados e lançou no mar do esquecimento, Miqueias 7, 19. Olha aí, que bênção de Deus. Saber que estamos perdoados e a partir de agora você vai procurar viver em novidade de vida, viver para a glória de Deus, né? Viva para a glória de Deus. Não vai para a igreja obrigado, não carrega a Bíblia obrigado, não leia a Bíblia obrigado e nem ore obrigado. Faça isso por amor, faça isso em gratidão a Deus. Seja grato a Deus, Ele te salvou, Ele te remiu dos pecados, Ele morreu por você. Ele verteu o sangue dele naquela cruz. Seja grato a Deus. Não seja um religioso dentro da igreja, né? Meu Deus, sirva a Deus por amor, em gratidão, irmão. Tudo que você fizer, a obediência à palavra, faça isso por amor, em gratidão, nosso Deus, para glorificar a Ele, para louvar a Ele. Amém? Então, que Deus a abençoe, né? A cada pessoa que está aí. Amém? Fiquem todos com Deus. Amanhã estarei, né, pregando na vigília na cidade de Pitangueiras.
Atenção, atenção, se tiver alguém da cidade de Pitangueiras, estarei pregando a palavra de Deus na vigília. Na vigília, né? Amanhã vai ter vigília, vai ser bênção do Senhor, né? Estaremos na vigília. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, fica com Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.